Bom, vamos lá, gente. Olha só, momento muito importante aí para a história da internet brasileira, do colunismo brasileiro. Jones Manuel, do canal Jones Manuel, que agora se chama Canal Farol Brasil, foi até o programa Mano a Mano, aqui em São Paulo, e deu uma entrevista junto com o Wilson Barbosa. O programa está imperdível. Se você não conferiu o episódio, vai lá conferir, porque tá muito bom. Muito bom. E agora a gente vai assistir aqui ao vídeo que ele postou no canal dele sobre os bastidores. Então você aí que adora uma fofoca dos entremeios dos famosos, vamos ver o que Jones Manuel, do canal Jones Manuel, que agora se chama Canal Farol Brasil, pensou sobre a entrevista de Jones Manuel para o programa Mano a Mano. Que entrevistou Jones Manuel? Vamos ver. Absolute Cinema, vamos lá. Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é bastidores na gravação do Mano a Mano. Foda pra caralho. Ó, pra esse corte aqui, eu estarei fumando um tabaco, ok? Isso é um tabaco, certo? Ok. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar. Preferir o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, ó, a partir desse final de semana, eu já vou estar com microfone novo, microfonezinho de lapela, tal, e o áudio do canal, que não tá ruim, atenção, não tá ruim, mas vai melhorar ainda mais. Ah, mas podia melhorar mais, hein, Jones? Já pensou em melhorar mais? É só isso que a gente escuta. Semana vamos estar com microfone novo e a coisa vai, ó, top, absolute cinema. Dito isto, camaradas, foi ao ar, Spotify, né, o episódio que eu participei no Mano a Mano, podcast do Mano Brown e da Semaia, e aí foi eu e o professor Wilson Barbosa. Tá disponível lá no Spotify para todo mundo ouvir, né? Muito foda, velho. A gente vai ter aqui um resumo dos melhores momentos da minha participação no podcast. Vai estar subindo aqui para o canal para vocês ouvirem também. Ó, vamos lá. Como foi essa gravação? Primeiro, quando eu recebi o convite da produtora, né, do Mano a Mano, a Renata, eu fiquei muito emocionado. Todo mundo sabe que eu sou fã do Racionais. Né? Todo mundo sabe que eu cresci ouvindo Racionais. Eu já falei em muitas entrevistas como o rap foi o meu canal inicial para a politização, né? Eu já conheci o KLJ na Flipei do ano passado. Inclusive, Maxwell, coloca minha fotinha aí com o KLJ. Se tu não tiver essa foto, me pede que eu te mando. E agora conheci o Mano Brown. Falta o Ice Blue e falta o Ed Rock. Antes de falar propriamente do episódio, eu quero só fazer uma consideração sobre um ponto que eu falei numa entrevista do Dessa Letra Show, né, que eu dei lá pro Cauê e pro Load, entrevista inclusive que eu gostei bastante, Maxwell vai colocar aí na tela. Eu falei que não gosto de arte militante, de rap militante e por aí vai. E aí muita gente entendeu errado, como se eu defendesse uma noção de arte não politizada e por aí vai. Eu falei, e talvez eu não tenha escolhido o melhor termo. Aliás, tem razão, presta atenção, autocrítica aqui, viu? Tem razão quem reclamou do termo que eu usei, acho que não ficou claro o que eu quis dizer, né? Eu não gosto de uma arte que exista uma espécie de obrigação de forma e conteúdo, no sentido de que, para você mostrar que é um artista engajado, comprometido, você tem que necessariamente seguir uma espécie de roteiro, seguir uma espécie de padrão. Você é o comunistilson, né? É isso. E um conjunto de referências, que senão você não é engajado, você não é politizado, você não é de esquerda, você não é comunista, né? Então é como se tivesse obrigatoriamente... Aí aqui eu vou fazer uma caricatura, só para ilustrar o que eu estou falando. Você tivesse que obrigatoriamente falar de socialismo, Karl Marx, de luta de classes, toda a música, capitalismo, de imperialismo. Eu não gosto da ideia, uma imposição de forma e conteúdo. Mesmo porque acho que isso também acaba fazendo com que aquele conteúdo, aquela obra de arte se torne quase um token, né? Aquilo ali vira um negócio muito mecânico nesse sentido, né? Eu partilho dessa opinião. Eu acho que o artista, ele... E só um detalhe, esse cara aqui na camiseta dele não é o Fidel. Não é o Fidel. É o Luiz Carlos Prestes. Simplesmente uma das lideranças da Coluna Prestes, que esse ano completa um século, e que foi um dos inspiradores, dizem as más línguas,
da grande marcha realizada por ninguém mais, ninguém menos que o Partido Comunista Chinês sob a liderança de Mao Zedong. Só isso, tá? O Prestes foi pouco foda. Foi pouco pica. Precisa ser livre para criar da melhor forma possível. E o processo de politização da arte se dá a partir da disputa de consciência do artista, garantindo que referências críticas, contestadoras, radicais cheguem ao universo cultural de formação daquele artista e ele use essas referências, faça o seu mix de produção da maneira mais livre possível, garantindo, né, que a sua criatividade seja a guia da produção. Vou tentar dar outro exemplo para ilustrar isso. Veja, o Racionais MC, ele teve um papel fundamental na minha formação, né? Eu, desde jovem, sofri vários casos de racismo, violência policial, tive um pai assassinado quando eu tinha 11 anos, quando eu tinha 15 anos, levei uma coronhada da polícia nas costas. Eu passei vários dias sem conseguir andar direito, eu já levei tapa na cara da polícia e por aí vai. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Então, para mim, claramente o mundo sempre foi injusto e violento. E eu sabia que eu tinha medo da polícia, eu sabia que eu tinha risco de apanhar da polícia porque eu sou preto. É isso. Minha mãe, eu era muito novo, criança, fez meu RG, né? E minha mãe dizia abertamente, é comum na favela, enfim, todo mundo que nasceu e cresceu na favela ouviu sua mãe dizer isso, sua mãe, sua avó, sua tia, que eu tinha que andar com a RG no bolso sempre que saísse na rua. Por quê? Porque se acontecesse alguma coisa, para não ser enterrado como indigente. Então, todos os dias a gente tinha que lidar com a possibilidade concreta de uma criança ser assassinada pelo fato dela ser negra, é disso que a gente está falando. Pelo menos tem que ter o RG no bolso para identificar o corpo, né? Então, eu sempre soube que tinha algo errado no mundo, que a meritocracia, que isso não colava. Só que eu nasci e criado na favela da Borborema, não tinha lá sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos ativos. Meu caminho para me entender no mundo, para me politizar, para inclusive dar um sentido para o ódio e a raiva que eu sentia do mundo foi o rap. Foi o Racionais MC, o Tupac Shakur, foi o GOG, foi o Facção Central e por aí vai. Então veja, o Racionais ele contribuiu para eu começar a pensar desigualdades, racismo, violência policial, a negativação do ser negro, né? Porque eu, quando era jovem, alisava o cabelo, né? Queria ter o cabelo liso, porque era isso que era vendido como bonito e tal. Já pensei, acho que com quase todo jovem negro, porra, minha vida seria muito mais fácil se eu fosse branco e por aí vai. Então, veja, o Racionais, ele, objetivamente, ele contribuiu com a consciência política do país, da juventude trabalhadora, da população negra. Né? E o Racionais fez isso não porque eles eram militantes, e nada contra ser militante, mas isso, eles consumiram um caldo de cultura, fizeram a leitura da sua realidade e conseguiram transformar isso numa arte que, sem deixar de ter uma preocupação primeira, estética, com a forma artística, com a qualidade da música e por aí vai, contribuiu politicamente. Do mesmo jeito que Chico Science e Nação Zumbi, quando lançaram o seu clássico álbum Da Lama ao Caos, eles contribuíram objetivamente para colocar no centro do debate público a fome, para resgatar a obra de José de Castro para milhares de jovens saberem quem é José de Castro, inclusive fazendo uma crítica frontal ao neoliberalismo. Né? Isso a partir de que era a cultura periférica em Recife da época. Os bailes, o movimento negro, as expressões da cultura tradicional, os terreiros e por aí vai. Ou seja, são dois exemplos de artistas que, a partir das escolas de samba, dos terreiros, dos clubes de soul, das músicas tradicionais e tal, da própria convivência, inclusive, com pessoas militantes, politizadas, conseguiram assimilar aquele universo e transformaram de maneira criativa aquilo em arte, que é político, né? Mas é político sem ser panfletário, cumpre o efeito político, politiza a sociedade, fez com que a sociedade tivesse mais autoconsciência crítica de si mesmo, sem ser panfletário, sem estar preso a normalmente uma forma estética. Veja, Chico Science não precisava dizer, galera, abaixa o capitalismo, né? Da Lama ao Caos é um álbum, para mim, anticapitalista, sem precisar dizer abaixa o capitalismo. Inclusive, há muito tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal sobre Da Lama ao Caos, né? Maxwell, coloca aí na tela. Então, se vocês nunca ouviram Da Lama ao Caos, estão perdendo. Estão perdendo porque Chico Science e Nação Zumbi
Nossa, velho. Da Lama ao Caos é absurdo. É absurdo, é absurdo, é absurdo. É muito bom. É muito bom. Mas muito, 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 muito bom. Eu conhecia poucas músicas do Chico Science, até que em fevereiro eu fui pra Recife. E teve um show do Nação Zumbi lá, tocando músicas tanto do Afro Ciberdilha, que é o segundo álbum do Chico Science e Nação Zumbi, e o do Lama ao Caos. E, velho, é bom pra caralho. É uma revolução musical. Mano, absurdo. Viva Antônio Conselheiro. Pô, absurdo. É absurdo. É absurdo. É absurdo. E eu acho que é muito legal, porque eu acho que uma obra como Da Lama ao Caos, ou o roteiro pra Ainu 2, do Dom L, conseguem fazer algo que é muito presente, que eu vejo muito, num conceito do Walter Benjamin. Num dos conceitos dele, nos mais fundamentais, que é você conseguir trazer o passado à tona de uma maneira que ele reverbere no presente e que questione o passado oficial que foi construído. Tá ligado? Então, quando a gente olha para esse resgate, quando a gente olha para esse processo de retorno da história, né, de fazer saltar, né, da linha histórica homogênea, da linha histórica que se desenvolve de forma aparentemente natural, etc, etc, a gente consegue ver o quanto que esse resgate histórico desse momento, ele tem relação com o presente. E aí, a partir desse resgate histórico do passado, por um outro olhar, por um olhar que rompa com essa aparente naturalidade, a gente consegue até mesmo questionar o presente. Consegue até mesmo questionar a história que nos foi passada e como a gente aprendeu esse processo. Então, escutem Da Lama ao Caos e escutem Roteiro para Ainu, volume 2, que é assim maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu acho que esse resgate, esse tipo de fazer saltar, né, do passado para o presente, é um instrumento muito poderoso de conscientização e de colocação do sujeito na história. Isso é muito foda. Isso é muito, muito, muito foda. Essa entrevista no Dessa Letra Show foi disso que eu tava falando. De uma arte que não tenha uma moldura rígida, uma arte que não seja panfletária. A arte, ela é sempre política. É fundamental que os artistas assumam um compromisso político com causas de emancipação do povo trabalhador brasileiro, né, e do mundo inteiro, mas eles façam isso a partir de uma dinâmica que não questione ou que não coloque limites à criatividade e à liberdade artística no ato de criar. Perfeito? Dito isto, foi muito massa conhecer o Mano Brown. Eu fiquei bastante emocionado. Eu não paguei muito de fã, não, porque já me falaram que o Mano Brown não gosta, né? Então eu me contive bastante. O Mano Brown é meio fechado e tal. Quando a gente chegou lá no estúdio, ele demora um pouco para soltar. Eu dei pro Mano Brown de presente o África Vermelha, um livro recentemente lançado pela Boitempo Editorial. O Max está colocando aí na tela. E dei também o Cinismo e Morte da Esquerda, né? Livro meu e do Eribaldo Maia, recentemente lançado pela editora Ruptura. E aí começou a entrevista. A dinâmica da entrevista é uma entrevista de duas pessoas, né? E aqui vamos lá. Eu sou fã do professor Wilson Barbosa. Para mim, o professor Wilson Barbosa é um dos maiores intelectuais vivos desse país. Seu livro, Escritos Estratégicos, é um livro que todo militante precisa ler. Todo mundo precisa ler para pensar a política em bases críticas, revolucionárias, racionais, para ter capacidade, inclusive, de projetar a Revolução Brasileira e a disputa pela conquista do poder. Sou fã incondicional do professor Wilson Barbosa. Fiquei muito feliz de dividir espaço com ele. A entrevista do professor Wilson Barbosa na revista Ópera é uma coisa incrível. Você vê o acúmulo de conhecimento que ele tem. Coloca aí na tela, Maxwell. E aí, aquilo não era um debate, né? Era uma entrevista com dois comunistas, gerações diferentes, com processos de formação diferentes, que cumprem funções diferentes. Tem várias coisas que o professor Wilson falou que eu discordo, né? E aí eu nem vou citar aqui, nem vou ficar dando exemplos, porque não vale a pena. Eu tenho algumas discordâncias importantes também com a forma, às vezes, que o professor Wilson expôs o tema. Eu faria diferente. Quem vai assistir o episódio vai perceber
as diferenças na forma de exposição. Mas é isso, aquilo não era um debate. Eu não estava ali para debater, para contestar o professor Wilson. Então, eu já vou adiantar para você aí, desonesto do Twitter. Então, se você vier frescar... Cobrou, hein? Ao vivaço. Olha aí, a Twitterosfera foi cobrada ao vivaço. É isso, né? É o panteão sagrado dos chatos. O Twitter é isso, né? Vamos ser sinceros? O Twitter é a ágora dos insuportáveis. Não é? É por isso que eu tô lá, inclusive, né? Porque eu faço parte deste seleto grupo. Entendeu? Já deu aí o recado. Chatolândia. Chatolândia é um bom nome também. Alguma fala ali do professor Wilson, não venha colocar na minha conta. Eu mando um e-mail pro professor Wilson lá e vai lá dialogar com ele. Não venha colocar na minha conta. Eu não estava ali para debater com o professor Wilson. Tenho um profundo respeito por ele. Ah, Jônio, mas por que você não falou ali na hora, hein? Por que você não refutou ele na hora? Por quê? Hã? Por que você não lacrou em cima dele na hora? Hein? Por quê? Ah, tô. Será que você é comunista mesmo, Jones? Será que você está trabalhando para as elites? Fica a questão. Tenho profunda admiração por ele. Tenho discordâncias com vários elementos que ele colocou na fala dele, né? E essas discordâncias são discordâncias no âmbito teórico, sem deixar nunca de respeitar a produção intelectual e a história de militância do professor Wilson. Beleza? A dinâmica de condução do episódio pelo Mano Brown e pela Semaia, gostei bastante. Eu acho que pela forma como acabou se dando a entrevista, deu para falar pouco do Brasil. Eu, sinceramente, senti falta. Eu não tenho os dados sobre o público do Mano Brown, né? Mas eu imagino que pelo podcast ser um podcast tocado pelo Mano Brown, ele consegue furar a bolha de gente de esquerda. Eu não acho, e aqui é puro achismo, viu? Eu não acho que o podcast do Mano Brown é só ouvido por gente de esquerda, por gente militante. Não é. Por achismo, mas... Não é. Tá certo. Jones, tá certo. A avaliação está absolutamente correta. Absolutamente correta. O que, inclusive, eu acho que é muito importante, porque nesse episódio se desenvolve uma conversa importante, né? Que eu também tenho algumas divergências em relação às posições do professor Wilson e tal, que não vão ser abordadas aqui, mas que traz um respiro muito fundamental e traz uma perspectiva e uma referência muito grande. Então, mano, teve uma hora no episódio que o Mano Brown falou que o Jones Manuel pode ser um dia presidente do Brasil. Presidente do Brasil. Cara, eu acho que assim, pro Jones, isso deve ter sido um negócio foda. Foda. Imagina você ouvir do cara que você admira, que você cresceu ouvindo, que você cresceu como referência, te usar como referência pra um bagulho tão importante e tão central que é a presidência da República. Velho. Porra. Muito foda, velho. Muito foda. E é isso. Quebra uma bolha importante, porque o Mano Brown, o Racionais, a história deles, acessam diferentes segmentos da classe trabalhadora, diferentes segmentos da sociedade brasileira, de forma muito incisiva. É isso. Racionais faz parte da formação de muita gente. Faz parte dessa compreensão de realidade, dessa compreensão dessa totalidade de muita gente. Muita gente. Então, ouvir isso dá um tipo de respaldo, dá um tipo de legitimidade pro Jones e pro movimento como um todo, que é muito importante. Muito importante. Então, acho que é um fator fundamental. Porque aí mais gente vai falar, caralho, o Mano Brown falou que esse cara tem que ser o presidente do Brasil? Porra, no mínimo, a galera que escuta pode se interessar por essa ideia e conhecer o Jones, conhecer o PCBR, conhecer a organização, conhecer o trabalho, etc. Entendeu? Então, mano, brabo demais, velho. Nossa, quando eu tava ouvindo o episódio, eu fiquei assim. Muito legal. Você apostar, eu apostaria a minha coleção do livro de Domênico Colossurdo, né? Então, eu acho que essa entrevista foi uma oportunidade de falar, talvez, pela primeira vez para muitas pessoas que nunca tiveram contato com marxismo,
que nunca ouviram um comunista e tal. E quando eu vou para espaços mais amplos, que não são espaços só de esquerda, vocês sabem que eu gosto muito de pegar no concreto, de pegar mais uma fala mais de agitação do que de propaganda, no sentido leninista, né? Falar mais do dia a dia, dos problemas mais imediatos, mais concretos, provocados pela dinâmica de exploração capitalista, um capitalismo independente brasileiro. Eu acho que não deu para fazer muito isso no episódio. Eu acho que ficou faltando mais Brasil. Ficou faltando mais as questões cotidianas. Ficou faltando mais o dia a dia do povo trabalhador, da galera que tá no metrô, que tá no busão, que tá indo pro trabalho, passando 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, eu adorei o episódio, eu gostei bastante, eu tô bem ansioso, tô com muita expectativa sobre como é que vai ser recepcionado, como é que ele vai ser lido, especialmente se minha tese estiver correta de que o podcast, o Mano a Mano, ele é mais amplo do que uma bolha de esquerda. Se eu não me falha a memória, inclusive, eu não lembro o ano, mas eu acho que teve um ano aí que o Mano a Mano ficou entre os 10 podcasts mais ouvidos do Spotify. Eu acho que eu vi essa notícia em algum lugar, Maxwell. Depois... Olha aí, ó. Deu nem tempo. Mano a Mano é top 3 no Spotify. Foi em 22, foi top 3. Não é pouca coisa não, viu? Não é pouca coisa não, viu, rapaziada? Não é pouca coisa não. Vai dar uma caçada pra ver se é isso. Se for isso, isso confirma minha tese, né? Que a gente não tem tanta gente de esquerda assim no Brasil. Enfim. Então, tô muito ansioso. Eu fiquei bastante feliz, né? Porque o Mano Brown falou votaria em mim pra presidente. Foda! Tal. No decorrer da entrevista, acho que ficou parada massa, e quando acabou, né, a entrevista, a gente trocou uma ideia, tirei uma fotozinha. Ele deu uma tietada, né, gente? Assim, não, porra, tá maluco? Uma tietadazinha, tirei uma foto. Bota a foto aí, Marcos, na tela. Bota a foto aí na tela. Porra, não. Deu uma tietada, a gente trocou ideia. Gente, vocês acham que o Jones tá feliz nessa foto? Assim, fazendo aqui uma análise do A16, do A18, do B32 e do B37 aqui, eu calculo uma probabilidade de talvez 86% de chance dele estar feliz. Não é? Aqui, ó. O E12 aqui no cantinho do olho, aqui, ó. O E12 e o E13 aqui, ó, indicam felicidade. Será que ele tava feliz? Não sei. Não sei. Não sei se a minha masterclass de análise de microexpressões faciais ajudou, né? Espero que sim. Mas eu acho que sim. Eu acho que sim. É só um palpite. E foi um prazer, velho. Um prazer. Fiquei bastante emocionado de encontrar o líder do Racionais MC. Bagulho louco. Queria ter debatido com o Mano Brown e com a Maia outros temas que acabou não abordando, né? A questão racial, né? O Mano Brown vem falando bastante da ideia de pardo. Eu queria ter abordado isso. Queria ter puxado um debate melhor sobre o governo Lula e o petismo e tal. Queria ter puxado um debate melhor sobre a questão de segurança pública, porque o Mano Brown, em particular, quando ele fala sobre segurança pública, sobre a demanda que ele está vendo nas favelas por segurança, eu acho que ele fala bem, ele tem uma percepção, né, uma sensibilidade para captar essas correntes de opinião populares muito boas, mas, infelizmente, não deu tempo. Vai ficar para um próximo episódio, né? Por fim, eu só quero dizer uma coisa pra vocês que, pô, eu nasci e cresci ouvindo... Nasci é foda, né? Mas eu cresci ouvindo rap. Né? Cresci ouvindo rap. Rap até hoje. Johnny saiu do ventre da mãe. Saiu do ventre da mãe ouvindo Rapaz Comum. Foi isso, saiu assim. É um rapaz comum. É o ritmo que eu mais escuto. De longe. Né? E aí eu tenho uma certa felicidade na minha vida, que é poder dialogar, poder trocar ideia, poder ver meus livros circulando na mão, figuras que, porra, eu cresci ouvindo e que eu escuto todos os dias, né? Então já consegui encontrar o Gog, a gente tomou café da manhã juntos, participou de uma atividade do sobre o Malcolm X, e o Gog, porra, poeta Gog é foda.
foda, foda. Já encontrei o Gog, já encontrei o Dom L, já tomou umas cachaças lá pro São Paulo juntos. Uma ideia, muito gente boa também. Já tive a oportunidade agora, né, de encontrar o Mano Brown, já tive a oportunidade de encontrar o KLJ, o DK e o Lorde, não lembram, né, mas eles já vieram aqui para Recife antes da pandemia, no antigo Alvoredo. Eu fui pro show deles lá, troquei uma ideia rápida, tirei foto com eles. Hoje em dia o DK me segue nas redes e tal. Enfim, tem uma galera massa que eu ainda não vi o show. Eu espero que aconteça em breve. Quero muito ver um show do BK. Nunca assisti. Quero muito também ver um show do Inquérito. Já assisti o show do Rashid aqui em Recife. Rashid não deu pra falar com ele, não deu pra tirar foto. Rashid, um abraço, meu irmão parceiro. Tamo junto demais, velho. Você também é outro referência máxima. Máxima. Porra, tá maluco, velho. Quando eu conheci o Rashid também foi... Conheci ele na Perifacom. Troquei uma ideia com ele na Perifacom. Foi o dia que eu conheci o Rashid e o Jovem Nerd, Alexandre Ottoni. Conheci os dois. Falei, puta que pariu. Não, e é isso, né? Gustavo, mantenha a postura. Eu tenho que parecer descolado, tenho que parecer legal. Calma. Por dentro eu tava... Foi bem legal. Enfim, então veio uma galera do rap que acompanha, que segue e tal. O dia desse eu publiquei comentários sobre o EP Dinheiro, né? Do Cid e do DK. E aí o Cid e o DK comentaram lá o Coruja BC1, que eu ainda não conheço também. Já não conheço assim ao vivo, né? Já vi show, mas ainda falta trocar ideia. Enfim, eu acho que é isso. Um episódio muito bom. Eu acho que vocês vão gostar. Escutem lá, mano a mano, entrevista comigo, com o professor Wilson Barbosa. E viva o rap, né, gente? Viva o rap. E o rap, ele tem uma contribuição fundamental. Certa vez eu disse no vídeo que o rap é a reserva de memória do povo trabalhador brasileiro. O que a mídia burguesa esquece muito rápido e a intelectualidade aí mais pequena burguesa não lembra. O rap tá sempre lembrando. É isso, o rap tem um papel fundamental na cultura brasileira, tá resistindo à luta. E será o hino da Revolução Brasileira, né? Roda! Tenho certeza que nossa Revolução Brasileira chegar, a gente vai estar ouvindo. Eu, particularmente, vou botar pra tocar o Caro Vapor Volume 2 do Dom L. Inclusive, ei, Dom L, porra, que álbum da desgraça. Semana que vem, inclusive, eu vou fazer uma dica cultural. Vou fazer uma dica cultural para falar dos livros que eu tô acabando de ler e para falar dos álbuns novos que eu acabei de ouvir. Terminei de ouvir o Caro Vapor Volume 2 do Dom L e ficou incrível. Pra mim, assim, tá disputando, não é só o melhor álbum do ano, não. Pra mim, os melhores álbuns da história rap brasileiro. Coisa fora de série. Forte, hein? Dom L, ele fez mais uma vez, né? Ele entregou algo que ninguém esperava com aquele nível de qualidade. Então ele tem uma parada que ele consegue surpreender. Dificilmente você vai parar para ouvir um álbum do Dom L e vai pensar assim, porra, eu acho que eu já ouvi algo parecido, né? O trabalho do Dom L é muito parecido com tal álbum, com tal. Não, o Dom L entrega um negócio único. Que é foda mesmo. A musicalidade dele. Né? O estilo Dom L é muito único. Caro Vapor, volume 2, ficou incrível. Inclusive, se você não ouviu, escute. E não só para quem é do rap, viu? Pra quem também não curte muito rap, não é muita praia, mas eu acho que ficou muito legal. Escutem, vale muito a pena. É isso, galera. Espero que vocês bom demais, velho. Parabéns, Jones. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho desse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima. Bom demais. Jones Manuel quebrando bolhas, quebrando barreiras. E é isso, né, cara? O rap, assim como alguns outros estilos musicais na história, como o samba, como o funk, são salvaguardas da memória da classe trabalhadora, né? Inclusive, uma história interessante, eu curto bastante Racionais já há bastante tempo também. E a minha família nunca curtiu Racionais porque, enfim, né, tem toda uma pecha, tem toda essa questão de uma indústria cultural que tenta criminalizar esse estilo de música, que tenta igualar ele a certas coisas moralmente questionáveis, etc. Enfim, né? Todo aquele papo que a gente tá ligado.
E uma vez, quando eu tava na cozinha de casa, eu botei minha mãe pra ouvir Sobrevivendo no Inferno. E o álbum Sobrevivendo no Inferno, não sei se vocês sabem, mas ele é dividido meio que em 2 atos. O primeiro ato, que é fazendo ali uma... Não é uma exaltação, não é isso, né? Não é exaltando nada, mas é mostrando a realidade ali dessa busca pela criminalidade e tal. E o segundo ato, que mostra o processo concreto disso, né? Tanto que abre, depois daqueles 3 pontinhos, né? Com um diário de um detento. E eu botei minha mãe pra ouvir Diário de um Detento. Botei ela pra ouvir naquele dia, eu tô ouvindo alguém me chamar, e Diário de um Detento. Mano, quando ela tava escutando, eu tô ouvindo alguém me chamar, eu via as expressões faciais dela, e ela ficou chocada. Chocada. Ficou tipo, caralho, isso é muito pesado, isso é muito forte. Eu falei, porra. O bagulho é sério, o bagulho é bom, o bagulho é bom, é sério, e traz um retrato da realidade que permite justamente quebrar essa hegemonia natural da ideologia dominante, da ideologia burguesa, né? Não é à toa, né? Não é à toa, mais uma vez, que a gente vê ao longo da história, em vários momentos da história brasileira, uma perseguição sistemática a vários estilos musicais que são provenientes, são populares, especialmente dos centros periféricos das cidades, das zonas rurais, desses locais, né? Porra, você vai olhar pra história do samba, do funk dos anos 90, do rap dos anos 90, porra, mano. Você vê que existe um amplo processo de perseguição a esses estilos, a esses artistas. Por quê? Porque é perigoso. É perigoso você permitir que esse tipo de mensagem chegue a mais pessoas, né? Uma mensagem que questione a ordem oficial, que questione a forma de como a história foi escrita. Então, mais uma vez, mandar um salve para a importância do estilo, para a importância desses artistas, para poder pensar a Revolução Brasileira e a memória do nosso povo. Isso é o mais fundamental e o mais da hora. Escutem Sobrevivendo no Inferno, Caro Vapor Volume 2, escutem Movimento Rápido dos Olhos do Rashid também, incrível, simplesmente incrível. E o meu favorito do Racionais, que é Holocausto Urbano. Mano, Holocausto Urbano é uma pedrada atrás da outra. E mais uma vez, parabenizar demais aqui pessoalmente o meu camarada Jones por essa conquista, né? Por esse momento tão importante, não só para a teoria, comunismo brasileiro, etc., mas principalmente para a gente conseguir avançar cada vez mais, né? Então, da hora demais, e da hora ver a conquista dos nossos camaradas, dos nossos amigos, né? Isso é o que vale. Celebrar a vida, e isso é bom demais. Bom demais. Tamo junto.